Irmãos queridos, é uma bênção poder estar aqui e desfrutar da amizade do pastor Rafael Vidala, da sua família e do carinho desta igreja. A minha oração e o meu desejo é que o Deus que está aqui, está presente, possa agora falar o nosso coração. Deus fala, e Deus fala pela sua palavra. Então quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos ler no capítulo 4, no versículo 4, apenas este verso. A versão corrigida diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Eu estou com a versão atualizada, a ARA, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo assim agora? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Apenas as mulheres comigo, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Toda a igreja. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de pedir licença e permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você não precisa ter muita pressa em responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estivemos na missão Quacis-Abanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento espiritual. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais, seus irmãos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja? É provável que a essas alturas você já esteja até criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. E se eu contar a minha história, até pedra chora. Ou talvez você pergunte: mas será que dá para ser feliz? No meio de uma pandemia, de uma crise mundial, agora com enchentes, tomando cidades, trazendo tanta dor, tanta lágrima, tanto luto, dá para ser feliz? E quando eu penso nisso,
Recordo-me que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas de uma prisão, algemado, acusado pelos seus irmãos os judeus. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 verdades aqui. Primeira, a alegria não é uma emoção, não é um sentimento e não é uma opção. A alegria é uma ordem. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Me permita uma pergunta então. Você tem problema na sua vida também? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também? De vez em quando a grana fica curta lá também? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. Porque ser uma pessoa feliz ou estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar da circunstância adversa. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, não é apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão não é uma emoção. A alegria do cristão tem nome, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz. Por isso a alegria do cristão é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Bom, mas não é preciso ser nenhum grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes, salvos pela graça, estão desfrutando desta alegria, que a Bíblia chama de indizível e cheia de glória, ou cheia de graça. O que está acontecendo com os crentes? Você percebe que alguns deles parecem ter uma aura de tristeza no rosto? Quem está roubando esta alegria? Quem está saqueando esta alegria? Por que os crentes não estão exultando de alegria? E parece-me que esta carta foi escrita, a carta da alegria, para apontar para nós quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente da alegria. Nosso papel então nesta noite é identificar esses ladrões e saber como lidar com eles. Então vejamos qual é o primeiro ladrão da alegria no capítulo 1, versículo 12. Confira aí comigo. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem isso, as coisas que me aconteceram, ou que me têm acontecido. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as coisas acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As coisas acontecem à revelia da sua vontade, ao arrepio do seu querer. E às vezes chegam de súbito e botam a sua vida de ponta cabeça e transtornam a sua agenda. É um acidente grave, é uma doença súbita e dolorosa, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma perda financeira radical, é um fato que chega e você nunca, jamais esperou passar pela vida, mas chegou. Circunstâncias.
Circunstâncias. Circunstâncias. Imagine comigo, você ainda é um médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez incurável, na perspectiva da medicina. Imagine você um casamento estável de 20, 30 anos, que de repente um fato acontece e o casamento acaba. Imagine comigo um pai e uma mãe que cria uma menina com todo o desvelo, e esse pai leva essa filha ao altar no dia do casamento, imaginando que ela vai construir uma história de felicidade, para em seguida descobrir que se casou com um homem rude, cruel, que vai transtornar a vida dessa menina e fazer da vida dela um pesadelo. Ou imagine um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor, e daqui a pouco ele se torna um adolescente rebelde, que vai se juntar a companhias perigosas, que vai se envolver com situações perigosas, que vai transtornar a vida da família. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas que lhe aconteceram? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. Diz ele no capítulo 1 de Filipenses, que 3 coisas lhe aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles, livres, eles se mexeram. É claro que nem todo mundo tinha uma motivação boa. Alguns pregavam por porfia, outros por inveja. E Paulo diz: que me importa se o evangelho está sendo pregado? Você vai dar conta para Deus. Mas se o evangelho está sendo pregado, com isso eu me alegro. Isso levou o pastor Rafael Vidala, Ray Stedman, de saudosa memória, dizer que é um método de crescimento de igreja que é quase infalível. Eu pessoalmente não gosto desse método. Ele disse assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. É bom que a gente fique livre disso. Porque Paulo estava preso. Em segundo lugar, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a elite da soldadesca de Roma, era a guarda pessoal do imperador. Eram 16.000 soldados da mais alta patente, gente que tinha livre acesso nos corredores do palácio e influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria a classe alta do poder militar de Roma. A providência era carrancuda, mas a face de Deus era sorridente. Eu acho que Nero não sabia, o imperador, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque havia colocado lá dentro do palácio o maior evangelista da época, e diante dele o seu auditório. Durante 2 anos, em 3 turnos por dia, um soldado tinha que estar algemado com ele, porque ele estava sob a égide do imperador. Em rodízio, 2 anos. O que Paulo fez com esses soldados? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem sair, estava algemado com Paulo, tinha que ouvir.
Eu chamo isso de conspiração divina. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, 22 assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, como ele gostaria de fazer. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, e você perdeu o controle da situação, na verdade, nesta hora, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. O seu plano pode ser frustrado, porque o propósito de Paulo era ir para Roma, e de Roma ser enviado à Espanha, e ele chega não como gostaria de chegar, não como planejara chegar, ele chega preso e algemado, mas o plano maior de Deus foi cumprido e realizado, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, senão as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Nós cremos nessa verdade, que Deus é soberano, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas vamos agora ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. São as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. E daí, o perdão é uma necessidade vital para termos uma vida emocional saudável, um casamento saudável, uma família saudável e uma igreja saudável. Quem não perdoa, vive numa masmorra emocional, num presídio cruel. Quem não perdoa, diz a Bíblia, não pode orar, não pode adorar, não pode ofertar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Porque guardar mágoa é uma espécie de autofagia. É você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda mágoa no seu coração, a pessoa de quem você nutre essa mágoa mantém você num cabresto. Você vai chegar em casa cansado, essa pessoa vai chegar com você, se tornar o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, essa pessoa se assenta à mesa e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família para Guarapari, e a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias.
A única maneira de você ser livre é perdoar. Agora, perdoar, como disse, não é fácil, mas é necessário. Talvez, pastor Rafael, a dor mais aguda que eu já senti na vida, e já senti muitas, ocorreu no ano do meu pastorado no primeiro ano do meu pastorado, 1982. Estava começando o pastorado em Bragança Paulista, em São Paulo. Eu sou filho caçula, o meu irmão acima de mim, que no dia 1º de agosto fizera 27 anos, no dia 2, no dia seguinte, ele foi assassinado pelo primo primeiro da sua esposa, com 11 golpes de faca, todos mortais. Quando eu recebi o telefonema, 1.500 quilômetros praticamente de distância, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Quando Deus, entretanto, recobrou minhas forças, a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Mas eu só pude entender o que é perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que o rei acertava a conta com seus súditos e encontra alguém que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos, tornando-os escravos. Aquele homem pediu misericórdia e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Aquele homem perdoado, lá na frente encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que ele pagar, o homem pediu misericórdia e disse: não, eu não tenho misericórdia não, paga o que você me deve. O rei ficou sabendo dessa história, ficou muito irado, mandou chamar o homem e disse assim para ele: servo malvado, eu lhe perdoei 10.000 talentos, e tu não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste os fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Mas por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Eu não sei quanto vale 100 denários. Não é a nossa moeda. Na verdade, irmãos, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole, um exagero. Nenhum judeu podia dever 10.000 talentos no primeiro século, nenhum judeu. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhar 10.000 talentos, juntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Em outras palavras, a dívida do cidadão era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou essa parábola com a cifra tão exagerada? Sabe por quê? Porque este é o tamanho da sua, da minha e da nossa dívida com Deus, impagável. E Deus perdoou a nossa dívida completamente, eternamente. Bendito seja Deus. E agora, a Bíblia nos ensina que o cidadão perdoado
de 150 mil anos de trabalho, e encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? O salário de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, está negando um perdão 600 mil vezes menor. Então o que Jesus quer ensinar nessa parábola? Você nunca pode dizer para alguém assim: eu não perdoo. Ah, se eu contar minha história, o senhor me dá razão. Fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido, muito lesado, muito prejudicado. Sabe o que a Bíblia diz? Que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. Sabe o que a Bíblia diz mais? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente: pastor, é aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo não. Consigo não. Então vou lhe fazer uma perguntinha. Você não consegue esquecer mesmo não? Se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus sabe tudo, conhece tudo. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. Então entenda isso. Se você tem uma mágoa, se você tem alguma pendência, se você parou de conversar com alguém, se você se afastou de alguém, se você está nutrindo alguma mágoa de alguém, hoje, nesta noite, tome a decisão de perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é atitude, é decisão. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, era mesmo, a única igreja que se associou com Paulo em dar e receber. Ajudou Paulo quando ele era pastor em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, a igreja era missionária e uma bênção. Portas para dentro, um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando naquela igreja. Meus irmãos, quando as mulheres começam a brigar é porque a coisa está feia. No capítulo 4, verso 2, ele diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. No dia que a Evódia dirigia a reunião de oração na igreja, a Sintique não aparecia lá. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que aparecia desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente lá na igreja narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente assim para Paulo: Paulo, você que não está aqui, tem gente aqui complicada, tem gente aqui, Paulo, que dá azia em copo de bicarbonato, não tem jeito não. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. E quando ele estava dependurado naquele madeiro, quem cuspiu nele, quem zombou dele, quem esbordoou sua cabeça, estava lá vociferando, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Tome a atitude de perdoar, para que as pessoas não roubem a sua alegria. Mas vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, verso 19. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Guarapari vocês não lidam com este ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro.
né? Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou ser tentado a duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, discutem porque tem dinheiro, discutem porque não tem dinheiro, discutem porque tem muito dinheiro, discutem porque tem pouco dinheiro, mas sempre discutem. O dinheiro hoje é um dos principais pomos de discussão dentro da família. Sabe por quê? Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, por causa de dinheiro, as pessoas mentem, as pessoas corrompem, as pessoas casam, as pessoas descasam, as pessoas matam, as pessoas morrem, porque elas só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é muito mais do que uma moeda, é uma entidade, é um ídolo, é um Deus, é Mamon. Talvez é o ídolo mais adorado da nossa geração. Nós vivemos hoje num cenário muito curioso. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a cultura da globalização econômica. Isso é um fato. Por exemplo, me permita explicar. No ano 2008, vocês sabem que houve um problema no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A bolha estourou. E aqui no Espírito Santo, nós somos, talvez hoje no estado, o maior produtor de rochas ornamentais do Brasil e quem sabe do mundo. Muitos donos de pedreira aqui no nosso estado quebraram por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, porque a economia é global. Estoura um problema lá na bolsa de Nova York, Singapura, de Tóquio, o tremor chega no seu bolso aqui e agora. Nessa economia globalizada, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você não tem tempo para você, para Deus, para a família, você se arrebenta emocionalmente, não importa, eles querem mais do seu tempo, do seu dinheiro, e para isso acontecer, nós temos que entrar de cabeça no consumismo, e entramos. Se não, vejamos, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumimos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso não. Eu não sirvo de referência, porque eu fui criado na roça. Que me lembre, eu só tive um brinquedinho comprado em loja. Foi um carrinho de plástico. E eu posso lhes garantir que não tive crise emocional, nem meu pai teve que me levar para psicólogo por causa disso. Hoje, via de regra, quando a criança nasce, ela já tem mais brinquedos que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para a criança hoje, ela brinca longas 2 horas, e encosta no canto e é sucata, e quer outro, e se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, via de regra, 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Gente, ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? E abriu um power armário, big do armário.
e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse certa feita: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez, irmãos, as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dorme uma noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi para o cemitério. E ele chegou bem perto do contador do Rockefeller, o cara que mexia com as contas, para fazer uma pergunta de algibeira. E ele perguntou assim: rapaz, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou para ele e disse: você não sabe? Eu falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta, tem caixão. Não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que você não trouxe nada, que você não vai levar nada. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É claro que a Bíblia não está condenando riqueza, claro que não, riqueza é uma bênção. O que a Bíblia está condenando é você amar o dinheiro, é de você ter dinheiro como patrão e não como servo, é de você ser possuído pelo dinheiro em vez de possuir dinheiro. O que a Bíblia condena é você querer ser feliz por causa do dinheiro, porque o dinheiro não vai trazer nem segurança, nem felicidade. Só preciso dizer uma coisa para você: o único que pode dar a você felicidade e segurança é Jesus, é Jesus, é Jesus. Por isso Jesus diz assim: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer, e você nunca vai ser o quê? Feliz. Mas vamos ao quarto ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto da ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Irmãos, a ansiedade é o mal desse século. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias e de todos os credos religiosos. Pasmem vocês. Vou falar baixo. Tem criança aqui. Até as crianças estão ansiosas hoje. Também puderam, irmãos. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu posso garantir uma coisa para você: se você assiste tudo que acontece de programa infantil na televisão, você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei no pátio da igreja, uma criança brincando assim, tranquila, e eu me aproximei e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Pregando em São Paulo há um mês e pouco,
no intervalo de uma palestra para outra, fui tomar um cafezinho, tinha uma menina dos seus 10, 11 anos, brincando, fazendo uns desenhos, eu falei, e aí filho, como é que tá? Tá tudo bem? Eu estou muito estressada. Eu falei, como? Eu estou estressada, pastor. Eu falei, como assim? Que negócio é esse? A meninada está estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade? A palavra ansiedade significa estrangulamento. É puxar em direção oposta e apertar o pescoço e tirar o oxigênio. Tem muita gente ansiosa, com medo do amanhã, com medo do casamento, com medo de divorciar, com medo de perder o emprego, com medo de não dar conta das contas do final do mês, com medo de ficar doente, com medo de pegar Covid, com medo de ir para o hospital, com medo de morrer, com medo da eternidade. Ansiedade. Jesus foi claro em dizer o seguinte: a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida. Pior, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É uma preocupação. E você começar a sofrer agora por um problema que possivelmente venha acontecer, que talvez aconteça. Agora, estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Quando eu era seminarista em Campinas, pastor Abdala, eu levantei de madrugada para beber água. Tinha um bebedouro no final do corredor. E eu saí pé por pé para não acordar ninguém. Quando eu estou atravessando o corredor, eu olho a porta do quarto de um colega aberta. E quando eu olhei, ele estava chorando, mas soluçando, chorando a cântaros. E eu entrei e disse: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém no hospital, algum acidente, algum problema? Eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual é o problema dela? Não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Hoje a gente tem 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, foi uma mulher que chegou no meu gabinete pastoral, com a criança de 3 anos, uma menina chorando, não é a criança não, a mãe chorando. Quando a mãe acalmou, eu falei: o que aconteceu, mãe? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Como é que resolve isso? Paulo dá a receita: não andeis ansiosos de quê mesmo? O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar legenda não, está claro. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora vamos entender o que Paulo está falando. A palavra oração aí, traz a mesma ideia de adoração. Então Paulo está dizendo que você resolve a ansiedade com 3 coisas: com adoração, com petição ou súplica, porque são sinônimos, e com ações de graças. Agora, me permita uma pergunta: você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, o que Paulo mandou para resolver o problema da ansiedade. Então eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida, tu és o meu Criador, tu és o meu protetor, tu és o meu provedor, tu és o meu consolador, tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu quero te adorar porque tu és o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus vivo, o Deus bom, o Deus fiel, o Deus misericordioso, o Deus amor, o Deus que é a minha alegria, a minha paz, a minha justiça, a minha alegria, a minha herança. Eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor.
Não combina mais. Não combina. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Dizia A.W. Tozer, é que nós passamos quase o tempo todo olhando para o nosso umbigo, tomando o nosso próprio pulso. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías diz que o seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. É aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É aquele que mede os céus a palmos. É aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas venha a faltar. É aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, o todo-poderoso Deus, e este Deus é o seu Pai, e está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas Paulo diz que você resolve o problema da ansiedade quando você suplica a Ele, quando você pede a Ele, porque Ele é seu Pai. Eu estou agora escrevendo o comentário de Salmos, e eu estou apaixonado por Salmos, eu estou mergulhando em Salmos, Salmos está mergulhando em mim, e eu estou cada dia mais impressionado com este livro, que tem mais livros, mais salmos de lamento do que salmos de louvor. Deus não fica triste com você e nem reprova você, porque você chega para Ele e expõe a sua dor, e expõe a sua angústia, e mostra para Ele as suas entranhas, e diz para Ele: meu Deus, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Ele sabe o que você está passando, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua lágrima, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus vales, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece as suas frustrações. Chega para Ele, conta para Ele, expõe para Ele. Ele ama você, Ele se importa com você, Ele cuida dos passos, Ele cuida das flores, e você é mais importante que pássaros e flores para Ele. Ele é seu Pai, e você pode pôr diante dEle as suas necessidades, colocar aos pés dEle a sua ansiedade. Mas Paulo vai dizer assim, que você quer resolver mesmo essa questão da ansiedade? Primeiro você adora Ele, depois você pede a Ele, mas em terceiro lugar, comece a dar graças a Ele. Nessa pandemia eu tenho encontrado muita gente murmurando. Como assim, pastor, dar graças? O senhor não sabe a luta que eu estou passando? O senhor não sabe a luta que eu passei? A Bíblia diz que você precisa, e eu preciso, e nós precisamos dar graças. Talvez você, mas como assim? Então me permita fazer algumas perguntas. Irmãos amados, desde março do ano passado, aliás de 2020, nós estamos lidando com uma crise mundial. Uma pandemia que assolou o poder econômico, o poder político, o poder científico. Milhões de pessoas morreram. E eu vou lhes garantir uma coisa: pessoas melhores do que nós, talvez muito melhores do que nós. E você está aqui, e eu estou aqui. Já seria motivo sobejo para darmos graças a Deus. Uma das cenas que mais me impressionou nessa pandemia foi que um dos maiores banqueiros do Brasil e do mundo morreu de Covid. E a filha disse assim: o que é mais triste é que meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. E você está aqui, e eu estou aqui. Isso é motivo de gratidão. Mas se você não encontra ainda motivo de gratidão, eu pergunto a você: quanto vale os seus olhos? Por quanto você os venderia? Quanto vale você estar escutando? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que funciona? Quanto vale?
Quanto vale você ter o seu coração batendo 144 mil vezes por dia? Quanto vale? Quanto vale você ter pulmões que faz e permite você respirar, e você não está num respirador mecânico? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo, e você não está numa hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale você ter braços para trabalhar e abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e dá vida à sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter igreja? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E comece a dar graças a Deus. E a ansiedade não vai ter mais espaço na sua vida. O que Paulo diz, que quando você usa esses 3 remédios, adoração, petição e gratidão, em vez de ansiedade, vem habitar no seu coração a paz de Deus que excede todo entendimento. E a palavra guardarai, no grego é montar guarda, montar sentinela. Deus arma uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração, porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque a sua mente e o seu coração vão estar protegidos pela paz de Deus que excede todo o entendimento. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa. Eu era ainda jovem, muito jovem, pastor Abdala, e eu escutei a seguinte frase numa igreja: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. E eu confesso que eu engasguei com uma colocação, porque a primeira parte eu entendi claramente: sede santos, porque eu sou santo. A segunda parte eu não entendi. Fui pesquisar um pouco mais, e acredito que quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos do passado, lá da Inglaterra, do século 17, quando eles fizeram uma pergunta e trouxeram a resposta. E a pergunta foi esta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, plenamente feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu termino pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.